Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estudaremos hoje ângulos suplementares e também ângulos opostos pelo vértice na sequência. Então, dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Então, aqui tem um esquema de como ele funciona. Aqui tem um ângulo A somado com o ângulo E, ele é 180 graus, certo? Uma aplicação básica de ângulos suplementares a gente vai ver posteriormente quando a gente estudar sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversal. Mas por enquanto a gente vai aplicar em medidas de ângulos desconhecidos, certo? Temos um exemplo aqui, ó. Determine o valor de x. Então, o pior é se escrever, se acha o valor de x, né? Era só circular, né? Então, mas aqui é determine. Então, determine a gente tem que fazer um cálculo, certo? Aqui, 3x mais 60 e o outro ângulo com a medida de 3x, certo? Então, sabemos que a medida do ângulo, então o ângulo A, ele vai ser igual a 3 vezes o x mais os 60 graus, certo? E a medida do ângulo E vai ser 3x, ok? Então, sabemos que a medida dos dois ângulos, como é suplementar, o A mais o E será igual a 180 graus. Certo? Tranquilo? Então, qual é a medida do A? 3 vezes o x mais os 60. Qual é a medida do ângulo E? 3x. Tudo isso igual a 180 graus. Então, 3 vezes o x mais 3 vezes o x dá 6 vezes o x mais os 60 igual a 180 graus. Aqui, letra para um lado e número para o outro. O que a gente faz? A gente coloca o 60 está feliz. Ele vai para o outro lado da igualdade triste. Então, vai ficar menos. Menos 60 graus. Então, 6x igual a 120, né? Aqui, o 6 está multiplicando. Ele vai pular e vai dividir o 120. Dividir para conquistar. Então, 120 dividido em 6, isso vai gerar um ângulo de 60 graus. X igual a 60 graus. Ok? Isso é uma aplicação prática dos ângulos suplementares. Certo? Por que ângulos suplementares? É quando dois ângulos se encontram. Aqui, o ângulo raso, ele mede 180 graus. Só que ele tem uma reta, uma semi-reta que ela desce e encontra ele aqui embaixo. Então ele divide esse ângulo de 180 graus em duas partes. E essas duas partes somadas dá 180 graus, o que leva o nome de ângulos suplementares. Ok? Então, continuando aqui a nossa aula, vamos estudar a segunda parte.
ângulos opostos pelo vértice, não pelos vértices. Tem um vértice só que liga eles. Ok? Então, ângulos opostos pelo vértice. O que é o vértice? É o pontinho, tá? Se vocês quiserem botar aqui, ó, é o pontinho. Ok? Então, ângulos opostos pelo vértice. Ou vocês que vão fazer as anotações, coloca assim, o que é o vértice? É o pontinho, tá? Então, ângulos opostos pelo vértice é o seguinte. Opostos pelo vértice, que é o pontinho. Então, como é que a gente desenha? Pessoal, olha só, quando a gente desenha qualquer coisa que tem que ser reto, a gente usa uma régua, ok? E os ângulos a gente mede com esse instrumento aqui, ó, que é o transferidor, certo? Então, colocando aqui, fazendo duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são aquelas retas que se encontram num único ponto, certo? Tem o caso particular de retas concorrentes, que são as retas perpendiculares, ok? Então, aqui, duas retas concorrentes, ou seja, duas retas que se encontram no único ponto, esse ponto é chamado de vértice, determinam quatro ângulos, 2 a 2, opostos pelo vértice. Então, 2 a 2, esse ângulo aqui e esse aqui, vamos chamar ele de A, e esse aqui de I. E outros dois, tomados para par, ó. Esse ângulo é o ângulo M e esse ângulo é o ângulo N. Dois pares de ângulos. E esses pares de ângulos, eles além de estarem um olhando para o outro, né? Eles são de mesma medida. Deixa eu só destacar essa parte aqui. Eles são de mesma medida. Então, o ângulo A e o ângulo I são opostos pelo vértice e tem a mesma medida. Ok? O ângulo M e o ângulo N, botar um chapeuzinho assim, ó. No Word não dá para fazer. E o ângulo N são opostos pelo vértice.
e tem a mesma medida. Então, concluindo, ângulos opostos pelo vértice são de mesma medida. Certo? Então, tanto esse ângulo AI, que tem a mesma medida, tem a mesma medida, e o ângulo MN tem a mesma medida, certo? Então, vamos fazer um exemplo sobre isso. Vamos fazer um exemplo sobre isso. Exemplo. Duas retas concorrentes. Retas concorrentes, ó, colocar aqui ó, uma observação, ó. Retas concorrentes são retas que apresentam um único ponto em comum. Certo? Então, aqui, nosso exemplo, temos duas retas concorrentes, dois ângulos opostos pelo vértice. Então, essa parte aqui da esquerda mede 5x menos 20. E esse outro, no lado direito de vocês, mede 3x mais 80. Então, fazendo e resolvendo, só assim aprende matemática, lembrem disso. Com imaginação também. Aqui, então, resolução. A resolução é o seguinte: a gente sabe que o ângulo A ele tem que ser de igual medida do ângulo I, certo? Ângulo A e ângulo I. Lembram lá do exemplo? Então, o ângulo A ele é o 5x menos o 20. Ele tem que ser de igual medida do lado direito, que é o 3x mais 80. Ok? Então, fazendo aqui, eu sempre digo o seguinte: o x ele representa os gregos, o número dos troianos. O que acontece quando tem grego e troiano do mesmo lado? Da guerra. Então, a gente tem que botar, e o sinal de igual é a muralha. A gente tem que jogar os troianos atrás da muralha e os gregos
ficam do mesmo lado da muralha para não dar briga, certo? Então, aqui os gregos vão juntar com esses gregos aqui, só que esses gregos vão pular a muralha e vão ficar tristes, então vão ficar negativos. Igual ao 80 troianos, e esses troianos que estão desse lado aqui vão para o outro lado felizes, então vão ficar positivos. Ok? 5x menos 3x, 2x, né? 2 vezes o x. Igual 80 mais 20. 100. Então, tá multiplicando. Dividir para conquistar, lembram? Então, 100 dividido por 2. Então, 100 dividido em 2 dá x igual a 50 graus. Então, essa é a medida do x. Então, qual é a medida desse ângulo aqui, então? É só substituir, botar no lugar do x o 50 e a gente descobre. Ok? Então, voltando aqui, vamos ver se aqui dá para resolver. Ó, 5x menos 20 igual a 3x mais 80. Isso aqui é como se fosse uma prova real. Ok? No lugar do x que a gente calculou, coloca o 50. E aqui a mesma coisa, no lugar do x colocamos os 50 que a gente calculou. Então, 5 vezes os 50 dá 250. Menos o 20 igual 3 vezes os 50 dá 150. Mais o 80. Aqui é 20, não é 2. 250 menos o 20, 230. E tem que ser igual a esse ângulo aqui. 150 mais 180 dá 230 graus. Então, o nosso cálculo está certo. Isso aqui é a nossa provinha real, que dá para fazer com qualquer equação. Certo? Então, se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu joinha e tenham bons estudos. Pratiquem. Matemática não se aprende se não praticar. E não esqueçam também de no final fazer essa prova real para verificar a sua solução. Certo? Então, bons estudos e até mais.